Então, assim, olha, meninas, a manga eu faço de uma maneira que vocês vão cortar as duas mangas de uma vez só. Então, veja, o nosso molde é apenas metade de uma manga, tá? Isso aqui é só a metade do braço. Então, às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou ter que cortar 4 partes. Não, lembra que aqui tem uma dobra de tecido, tá? Então, o que que eu fiz? Dobrei o meu tecido aqui. Vejam que aqui eu tenho uma dobra de tecido e aqui eu tenho uma parte aberta. Então, eu vou pegar o meu molde e vou colocar aqui, de maneira que eu vou espelhar ele assim, olha. E eu observo, então, que, ó, até sobrou um pouco de tecido aqui. Eu consigo, então, cortar nesse espaço de tecido as duas mangas de uma vez só, tá? Posso até diminuir um pouco mais aqui, ó, porque ainda sobrou ali uns 3 dedos e a gente pode aproveitar depois esse tecido para outra coisa. Então, arrumo novamente e aí vocês observam. Aqui eu tenho uma dobra de tecido e aqui eu tenho uma abertura. Posiciono minha manga, ó, novamente, ó. Coloco ela lá, espelho, ó, tá? Então, eu sei que dá certo aqui as duas mangas já nessa largura aqui de tecido, tá? Como que eu vou fazer? Eu pego a parte que está dobrada, tá? E venho e dobro novamente. Olha, vai ficar assim. Aqui eu tenho 2 dobras de tecido, aqui eu tenho uma dobra e uma abertura. Então, observa bem isso, prestem bastante atenção, porque já aconteceu alguns erros nessa parte, então, por isso que eu tô frisando bem. Sempre aonde tem 2 dobras é onde eu vou colocar o DT aqui, a dobra, tá vendo? Ó, a dobra de tecido da minha manga vai ficar aqui. Se eu posicionar ela assim, o que que vai acontecer? Vai dar errado, porque aqui vai estar uma dobra, então uma manga vai dar certo, a outra vai estar aberta, então vai dar errado, tá? Eu sempre gosto de dizer assim, na costura a gente tudo resolve, tá? Fiquem tranquilas que se porventura alguma coisa na sua peça der errado, não jogue fora, não pique ela, mas para analisar que a gente sempre tem uma solução. Mas para que não dê errado, observem isso, aonde tem 2 dobras de tecido, tá? É que vai ficar aqui a parte da dobra da minha manga, tá bom? E aí, novamente vai fazer o quê? Alfinetar os cantinhos e riscar, ok? Olha só, então temos aqui o desenho da manga. E aí vocês podem me perguntar, mas e o segundo desenho? Calma, nós vamos fazer depois, tá? Nesse momento, nós riscamos, olha, pela parte de fora mesmo do molde, tá? Repito, não aumentem nada em relação à margem de costura, já está tudo incluso aqui no molde, tá bom? Então, risca pela parte de fora do molde. E agora vamos cortar, tá? Cuidado quando fizerem isso para não sair do lugar, tá, meninas? Ah, outro detalhe também que acontece é o que? Às vezes o tecido é muito grosso, um moletom muito grossão. Às vezes quando a gente faz essa segunda dobra, aqui no meio sai o de dentro afasta. Então sempre passem a mão assim para ter certeza que as 2 dobras de tecido estão ok aqui, tá bom? E aí, bora cortar.
Bom, meninas, então, ó, temos aqui a nossa manga já cortadinha, tá? Observem aqui, ó, tá tudo ok, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês uma situação aqui, ó. Ainda com ela assim, as duas mangas juntas, vem aqui, bem na pontinha e tira um pedacinho, tá? Olha, ela ficou assim, ó, um piquezinho, tá? Bem pequenininho, cuidado para não fazerem um pique muito grande, ó. Tá vendo? Com um Vzinho. E aí, nós vamos abrir elas juntas. Um detalhe que é muito importante, que eu gosto, principalmente de malha, tecidos assim, não fique separando as peças, pondo na frente do corpo. Eu sei que a ansiedade bate, mas não faz isso. Porque dependendo da malha, depois para você colocar de volta certinho, elas ficam um pouco mais trabalhosas, tá? Na manga isso é importante. Então, olha só, eu fiz um pique aqui, certo? Tá bem pequenininho, mas dá para vocês verem, certo? E agora, nós temos o quê? Aquela segunda linha, tá? Então, essa linha aqui que nós usamos, que nós cortamos, é a parte da costa, olha só. Observem aqui, tá? A cava mais alta é a cava da costa. E agora, eu preciso fazer o quê? Espelhar essa parte da cava da frente, tá? Lá na aulinha do nossa modelagem eu falo sobre isso, que a gente desce 1 centímetro e divide ali para poder fazer essa linha. Então, o que que acontece? Quando a gente termina o corte, aqui eu tenho cava de costa e cava de costa. Então, a minha manga está as duas cavas para a costa. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu carbono, tá? Eu aqui hoje esqueci de trazer o meu carbono, mas na listinha de vocês lá tem o carbono. E o carbono tem uma parte que é mais fosca e a parte que é o brilhozinho, que é onde tem a cerinha dele. Observe que tem que ser o carbono para costura, tá, meninas? Não pode ser o carbono de escritório, porque senão depois, se porventura ficar alguma sujeirinha ali, não vai sair, pode manchar a sua peça. Então, vocês vão fazer o quê? Eu vou colocar aqui um papel, só um minutinho. Então, olha só, eu vou usar uma sulfite aqui só para mostrar para vocês, mas no lugar da sulfite vocês vão usar o carbono, tá? Então, eu posiciono o carbono aqui, né? Ele é mais compridinho. E pego a minha manga e coloco posicionada exatamente naquele pique, tá? A manga tem que ficar exatamente ali. Olha, se nós passarmos a mão aqui, ó, a gente sente que a manga está, o corte do tecido está posicionado igual ao molde, tá? Não pode ficar fora, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui a minha manga e, ó, bem aqui tem o pique. E aí, com a carretilha, vocês têm a carretilha, que tá na lista de material de vocês, né? Pode ser com uma agulha de crochê, para quem não tem a carretilha, tá? Ou então o vincador. E aí, vai vir passando por cima dessa linha que está abaixo, que vai ser a cava da frente, ok? Então, olha, vou fazer aqui para vocês verem. Olha só, vai ficar assim, então, tá? Então, nós vamos ter essa segunda linha aqui, que é o que vai definir agora que esse lado aqui vai ser a parte da frente, cava da frente. Então, eu vou cortar, por isso é importante não separar as mangas, deixar junto, tá vendo? Ó, direito com direito, tá? E aí, você vai pôr o carbono, vai pôr o teu molde e vai passar com a carretilha ou com o vincador. E agora, nós vamos cortar. Observa, ó, que aqui não saiu nada, porque tanto frente quanto costa termina igual, tá? Então, tem que passar, colocar o carbono ali, tudo certinho pra dar ok ali, tá? Olha, tá? Saiu esse pedacinho.
Então, aqui vai ser parte da frente agora. Eu gosto de fazer duas marquinhas assim, viro, faço duas marquinhas. A hora que eu for costurar, vocês vão entender. Mas para ter a diferença, para vocês verem, olha só. Quando eu dobro aqui agora, bem certinho, olha aqui, ó, tá? Ficou uma parte mais baixa que a outra, tá? Ó, eu tenho aqui a cava da costa e aqui a cava da frente, certo? Então, cortada a nossa manga, vamos também colocar o nosso molde aqui, pronto, dobramos e separamos. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar o acabamento. Eu quero fazer nessa blusa com vocês dois tipos de acabamento que vocês vão aprender já, que poderia ser na manga, na barra e no decote, todos os mesmos acabamentos. Eu poderia colocar ribana em tudo, ou eu posso colocar o quê? Ribana no decote e na parte da barra e da manga eu vou colocar o acabamento com agulha dupla. A agulha dupla, ela faz um acabamento igual o da máquina de galoneira, então vocês podem tá sempre fazendo isso, que fica maravilhoso o acabamento, tá, meninas? Eu sou muito fã da agulha dupla, do viés para acabamento. Então, aqui eu tenho o quê? Uma ribana, olha, tá? Que ela tem bastante elasticidade. E nós vamos fazer, então, no decote da parte da frente. Então, eu vou pegar aqui a minha blusa e eu vou mostrar para vocês como que eu corto. Frente e costa da blusa. E eu coloco aqui, ó. O que acontece com essa nossa blusa é que nós deixamos um decote bem certinho, sem descer nada. Pra quê? Se você for fazer um acabamento com agulha dupla, então você vai virar aqui e vai fazer a barra. Ele já vai diminuir 1 centímetro. No meu caso, como eu vou usar a ribana, e é uma ribana já mais grossa, não é uma ribana bem molinha de camiseta, ela é de moletom, eu posso abrir o meu decote exatamente a quantidade que eu quero pôr de ribana. No meu caso, é o que eu vou fazer. Eu vou descer 2 centímetros aqui todo. Já mostro pra vocês. Olha, pega a fita métrica, coloca bem certinho aqui, ó, rente ao decote e faz aqui uma marquinha de 2 centímetros, tá? Por que que nós não fizemos isso no molde? Por que que eu já não desci esses 2 centímetros? Porque você tem a opção de fazer aqui com a agulha dupla ou com a ribana, tá? Olha, marquei aqui e agora eu vou cortar, tá? Você pode usar para pijama, tem uma ribana que ela é mais molinha. Então, de acordo com a malha, com o tecido que você tá usando, você precisa ver também a ribana. Porque eu não posso pegar uma camiseta e colocar uma ribana mais pesada assim, que aí vai ficar uma coisa estranha assim, não fica legal. Então, no moletom a gente usa um pouquinho mais grossa, mais pesada. E então, quando vocês forem comprar, vocês vão exatamente pedir assim: eu quero ribana para moletom, eu quero ribana para malha mais fina, para pijama, ok? Olha, agora que eu já abri aqui o valor, eu vou medir, tá? Pego a minha fita, sempre que for uma parte curva, vamos precisar deixar a nossa fita em pé, assim, olha, tá? Vem aqui e já faz toda essa voltinha. No meu caso aqui, ó, deu 22 centímetros, ok? Então, 22 centímetros e eu diminuí no meu decote 2, não foi? Eu cortei aqui, ó, essa partezinha com 2 centímetros. Então, na ribana, o que que eu vou precisar? O dobro desse valor, porque a ribana já vai vir dobrada. Ela vai ficar assim, para fazer o acabamento ali do decote, certo? Então, se eu cortei aqui com 2, eu vou precisar do dobro, mais 1 centímetro para a costura. Então, vai dar um total de 5 centímetros.
É comum essa largura para pijama, para moletom. Aí vai ficar a critério mesmo do modelo que você vai querer fazer. Mas para essa primeira peça que nós estamos fazendo, a ideia é fazer uma blusa mais básica, um pijama, né? Então vamos nos ater a esse valor para não ter problema.